Hoje nós vamos debater o tema, o título de Jesus Cristo, Eu sou a ressurreição e a vida. Excelente. E hoje nós estamos aqui com o Elder Silva, Getúlio Silva, o irmão, o Elder Silva, né? Porque ele está servindo. Hoje ele serve, ele e a esposa, como líderes de missão de serviço da Missão Brasil Sul. O Elder Silva já serviu como presidente do Templo de Curitiba, também foi presidente de missão, presidente de destaque e bispo. Também ele já serviu aí por 16 anos, trabalhou por 16 anos nos seminários e institutos, e hoje nós vamos ter o privilégio de ouvi-lo e aprender um pouquinho mais com ele. Elder Silva, seja bem-vindo e o tempo é seu. Obrigado. É sempre gostoso falar para os jovens, né? Na verdade, os meus 16 anos que eu trabalhei no sistema educacional sempre foram no instituto. Eu nunca trabalhei no seminário, então eu gostava muito do instituto e, claro, o tema é muito especial, né? Falar sobre Jesus Cristo. Eu tenho aqui comigo que eu nunca dou um discurso sem falar um pouquinho da expiação de Jesus Cristo. Pelo menos ou vou prestar um testemunho, eu tenho que falar da expiação do Salvador Jesus Cristo e também do Salvador Jesus Cristo, porque ele é o centro do Evangelho, é o cabeça da nossa igreja e é o grande criador e mantenedor de todas as coisas que existem, né? Ele é o grande verbo, né? A palavra, ele é o Filho amado do Pai Celestial, o Criador, e mantenedor, né? Através da luz de Cristo, mantém-se tudo em ordem, tudo. E eu estou aqui à disposição de vocês para algumas perguntas. Enfim, estou aqui disponível. Só lembrando também que nós estamos junto com o canal Central das Escrituras. Deixa eu já fazer aqui puxar uma sardinha aqui para a nossa brasa. Os jovens que ainda não se inscreveram, se inscrevam na Central das Escrituras para que mais pessoas possam ter acesso aos conteúdos. E a partir de metade de julho eu estarei fazendo um curso lá sobre Apocalipse, na Central das Escrituras. Então, estamos já convidando vocês a estarem conosco. Vamos destrinchar verso a verso o livro do Apocalipse. Então, estou aí à disposição de vocês. Fantástico, fantástico, irmão Getúlio, e muito obrigado por aceitar nosso convite. Maravilhoso estarmos aqui juntos. O Apocalipse, ama Apocalipse. Muitas pessoas não compreendem bem esse livro, o que ele é, mas como ele nos remete diretamente ao Salvador, e o significado de que ele realmente é, e como ele vai no final de tudo, né? Podemos estar com ele em sua presença. E hoje nós tratando desse título, Eu sou a ressurreição e a vida, nos remete a esse momento em que o Salvador fez essa declaração. Se pudesse resumir um pouco esse momento, né? Nós estamos falando aí da experiência com Maria, Marta, e quando o Senhor revive Lázaro, né? O passo por aqui tem há uma emoção, uma questão íntima e pessoal envolvida nessa experiência do Salvador com essa família. E é o que acontece com muitos de nós, né? Às vezes temos entes queridos, pessoas próximas de nós que às vezes perdemos, né, esses entes queridos, mas como o Salvador trata dessa situação e como ele se coloca como quem ele é, nesse caso, nesse título, né, Eu sou a ressurreição e a vida, poderia tratar um pouquinho sobre isso e que implicações tem para a nossa vida? Na verdade, esse episódio, né, é um episódio fantástico das Escrituras, onde em poucas ocasiões se noticiou que o Salvador chorou. Né? Não é sempre, né, que ele chorava. Nessa ocasião, ele chorou porque eles eram amigos muito chegados, né? Marta, Maria e Lázaro, né? Eu não sei qual é a função que Lázaro tinha, mas ele era muito chegado ao Salvador. Tanto é que, nesse momento, o Salvador chorou e ele não ressuscitou Lázaro. Isso é bem importante a gente deixar. A ressurreição, ele foi o primeiro. Por isso que ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Ele foi o primeiro. Mas ele reviveu Lázaro e aproveitou para declarar essa doutrina fantástica da ressurreição,
que quando entendida, na verdade, nem os apóstolos e nem o povo naquela época entendia sobre isso. Porque ninguém tinha ressuscitado ainda, só tinha, né, Lázaro reviveu, Elias reviveu também um menino lá, e teve outros casos, mas ninguém entendia muito o que era a ressurreição, né? Tanto é que tinha parte dos judeus que nem acreditavam na ressurreição, né? Alguma das facções dos judeus não acreditavam na ressurreição. Então, o Salvador coloca essa doutrina, que para nós é mais fácil entender, porque já aconteceu a ressurreição do Salvador, né? E um fato importante, irmãos, que faz parte da expiação do Salvador, né? Os 3 aspectos que fazem parte, né? Que é o Getsemane, a cruz e a ressurreição. Esses 3 itens, se faltar um deles, a expiação não está completa, né? E o importante é a gente entender que ninguém matou o Salvador. Ele deu a sua vida. Ele era o único que poderia fazer isso. Qualquer um de nós, com tudo que ele passou, já tinha morrido muito antes. Não aguentaríamos nem o Getsemane, né, onde todo o peso, de toda a carga, de todas as pessoas dessa terra, e segundo Elder Nelson, o presidente Nelson, de todas as terras criadas pelo Salvador, caiu sobre ele no Getsemane. Depois, na cruz, ele teve que enfrentar sozinho. E eu sempre brinco quando eu dava aula no instituto, dizendo ele lá na cruz, ele olhou na cara da morte e disse: "Tá vendo, morte? Você não pode comigo. Né? Eu só morro se eu quiser." E aí ele venceu a morte ao morrer e depois ressuscitar. Ele tinha esse poder por ser filho do Pai Celestial. Então, a gente conhecendo essa doutrina, fica mais fácil enfrentar as nossas perdas dos nossos entes queridos. Mas só a ressurreição, só esse conhecimento não é suficiente. Concordam comigo? Que não é suficiente. Por quê? Muitas igrejas pregam isso, mas as pessoas não conhecem a extensão do plano, a força que tem a expiação do Salvador Jesus Cristo, e aí se desesperam. Porque, na verdade, não tem um testemunho, não acreditam lá no fundo do coração que um dia vão reencontrar essas pessoas, né? Ou se vão reencontrar, não sabem qual é a condição. Então, aliado à ressurreição, né, a doutrina de Cristo, a doutrina que é ensinada pela igreja, nos conforta nesses momentos. A gente sente as perdas, a gente chora com as perdas, como o Salvador chorou, isso não é errado, mas a gente não se desespera, porque a gente sabe que um dia todos vão ressuscitar, nós vamos nos encontrar com nossos entes queridos e sabemos depois do resto do plano, né? Que se formos fiéis, poderemos habitar com o nosso Pai Celestial, no Reino Celestial, no grau mais alto que Ele tem para nos oferecer. Então, a doutrina da ressurreição é um bálsamo que cura as almas feridas e, claro, cura todos nós, sabendo que um dia vamos voltar a viver eternamente. Vai depender da nossa fidelidade ou não, aonde a gente vai estar. Então, basicamente é isso sobre a ressurreição. Estou aqui disponível para outras perguntas que tiverem. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado, Elder Silva. Nesse momento que nós falamos, né, o Salvador, de alguma forma, ele consolou Marta e Maria, né? Sim. Ele não ressuscitou Lázaro, mas ainda assim Maria tinha uma crença já na ressurreição, né? E eu queria te fazer uma seguinte pergunta: de que maneira que nós compreender que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida pode nos consolar, nos confortar em momentos em que nós, porventura, viemos a perder um ente querido? Eu já estava comentando um pouco, né, a respeito disso anteriormente, mas ao conhecermos essa doutrina, mas não é só o conhecimento da boca para fora, tem que estar no coração. E essa doutrina, como eu falei, é um bálsamo para que aqueles que perdem entes queridos e que
confiam e têm um testemunho na ressurreição, sabendo que um dia vai rever esse ente querido. Só que num estado diferente, né? Num estado de que todas as pessoas vão estar na sua plena forma, né? Não vamos ter mais doenças. Às vezes a gente perde um ente querido por uma doença grave. Do outro lado, quando a gente reencontrar essas pessoas, né? O profeta Joseph Smith, ele falava que seria um momento tão especial que nós nos encontraríamos com nossos pais, com os nossos avós, com os nossos entes queridos, e para o profeta Joseph Smith seria como fosse uma grande confraternização. Então, essa doutrina, aliada às doutrinas da expiação do Salvador Jesus Cristo, até dos graus de glória, das doutrinas do templo, é um bálsamo e pode ajudar quem tem... Eu acho que todos nós já perdemos algum ente querido. É raro alguém que nunca perdeu ninguém, ou um pai, ou a mãe, um irmão, um avô, às vezes um filho até, né? Então isso consola. E a gente não se desespera, a gente espera. Não se desespera, mas espera em Cristo. E ele é a ressurreição e a vida. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E a gente sabe que nas próprias Escrituras, muitos ressuscitaram já. Então não foi só o Salvador, né? Lá em Mateus está registrado, até o Salvador chamou atenção também aqui de Nefe, né? Nas Américas, né? Dizendo que eles não tinham relatado que alguns, depois da ressurreição de Cristo, alguns ressuscitaram e apareceram entre os santos. Então, não é só o Salvador que ressuscitou, outros ressuscitaram e as Escrituras são testemunhas disso. Então, é mais um reforço, né? Não é só o Salvador, outros ressuscitaram e as Escrituras, né, tanto o Novo Testamento como o Livro de Mórmon, testificam disso, né? E outros ressuscitaram. Então, para mim, isso tem sido um bálsamo quando acontece alguma coisa. A gente sente, a gente chora, mas a gente não se desespera. Ok? Excelente, muito obrigado. Joia. Getúlio, você serviu durante algum tempo como presidente do templo em Curitiba, não é isso? 3 anos. Foi quando eu me aposentei do sistema educacional, né? Nós entramos juntos, eu e o Teles entramos na mesma época, né? O Teles era um pouco mais novo, eu já entrei um pouco mais velho, né? E aí tive que me aposentar antecipadamente quando fui chamado para presidir o templo, né? E eu posso testificar, irmãos, que não é só no templo, mas o véu é muito fino lá. Não sei se vocês lembram que foi anunciado em abril do ano passado que não precisava mais esperar um ano para você batizar um ente querido. Era um mês. Lembram disso, né? Só que uma coisa interessante aconteceu. Alguns oficiantes e alguns membros vieram falar com a gente, antes disso, dizendo, puxa, eu sonhei com um antepassado meu que morreu há menos de um ano, pedindo para fazer as ordenanças. Mas eu falei para eles no sonho, eu falava para eles, não, tem que esperar um ano. E alguns até relataram que eles disseram que não ia precisar. E aí eu brincava lá com os oficiantes, dizendo, a fofoca correu primeiro lá, do outro lado do véu. Imagine a alegria de muitos que já tinham aceito o evangelho, não precisar esperar um ano, né? Então não foram um nem dois, várias pessoas tiveram sonhos dessa maneira, de seus antepassados pedindo as ordenanças, né? Então, o véu é muito fino. Eu poderia relatar, mas a gente não relata esse tipo de experiências, né? De irmãos mas a gente vê principalmente no batistério. Eu gostava muito de ir no batistério. E eu explico por quê. E até explicava isso para os jovens quando estavam lá. E a gente via muitos jovens com lágrimas nos olhos, realmente, pessoas bem comovidas lá. E tem uma explicação porque o batistério, na minha opinião, é o lugar mais espiritual do templo. Sala celestial é espiritual, muito, a gente já sabe, mas fora isso, o batistério. Por quê? Pensa, tem pessoas que estão lá, sei lá quantos, alguns mais de 1000 anos, 2000 talvez, ou mais até, esperando alguém. Só que, claro, a gente não atinge ainda essas pessoas, mas a gente atinge até uns 500, 600 anos para trás, a gente atinge. E muitos desses já aceitaram o evangelho.
E a porta deles, eles estão na prisão por não ter a ordenança do batismo. Para você passar para o paraíso, onde é um estado de descanso, né? Eu dizia para os jovens, lá no paraíso, Satanás não tem acesso, é um estado de descanso, segundo Alma, né? Nos ensina no livro de Mórmon. E uma coisa interessante, muitos desses estão preparados, e ao receberem o batismo e a confirmação, eles podem já progredir dentro do mundo espiritual. As outras ordenanças depois é questão só de não tem mais tanta pressa, mas o batismo tem. Então, tem muitas experiências no batistério por causa disso. E isso a gente sabe, os líderes têm ensinado que alguns deles estão tão ansiosos por isso que lhes é permitido vir assistir às suas ordenanças, principalmente o batismo, que vai dar direito a ele a progredir dentro do reino celestial, né? Então, o batistério tem um quê de importância. Vamos no batistério, mesmo ter os adultos aí, que às vezes fica mais restrito aos jovens, mas vá um dia no batistério também para você sentir esse espírito. Parece que ali o véu é muito fino. Tem experiências, a gente não fala sobre isso, a igreja nem quer que fale sobre esses tipos de experiências, né? Mas tem muitas experiências no batistério mostrando que o véu é muito fino e que os nossos antepassados estão ansiosos para receber as ordenanças. Eu não sei se alguém já teve alguma experiência assim, talvez até vai ter. Às vezes a sua história da família está bloqueada de alguma maneira. Sabe, você chega num ponto que, olha, não tem mais para onde ir. E aí algum familiar teu próximo, que é membro da igreja, falece. E por incrível que pareça, às vezes parece que as portas vão se abrir. E aí você consegue, né? Eu não sei, porque eles trabalham lá também quanto aqui e eles nos ajudam a fazer essa obra. Então, só lembrando, né, irmãos, que isso é base da doutrina da ressurreição. Por que nós fazemos isso? Porque um dia essas pessoas vão ressuscitar e todos, sem nenhuma exceção, vão ter que receber as ordenanças. Todos. Ninguém vai poder chegar lá e dizer, olha, eu não fui batizado. Todos vão receber as ordenanças. Claro, nem todos vão aceitar, nem todos vão cumprir com os requisitos, mas todos vão poder receber. É por isso que os templos estão sendo multiplicados, né? Quando eu fui fazer a minha investidura no Templo de São Paulo, o templo abriu em 78, eu fui em 79, né, quando eu estava no final da missão. E era o 18º, se eu não me engano, ou 17º templo no mundo, né? Hoje nós já passamos dos 300 anunciados. Só no Brasil são 18. Tem mais templos no Brasil do que tinha anunciado já, do que tinha no mundo, lá em 79, 80. Então, por quê? Porque nós acreditamos nessa obra, acreditamos na ressurreição e acreditamos que as pessoas merecem receber essas ordenanças. Bem. Excelente, excelente. Pode ir lá, Teles, se ia falar, fica à vontade. Hoje eu tenho uma citação, se você permite ler, é do presidente Joseph F. Smith, né? Ele falando desses laços familiares do outro lado do véu, que você comentou, né? Ele falou o seguinte: começamos a compreender mais completamente que estamos intimamente relacionados aos nossos familiares, aos nossos antepassados, aos nossos amigos e associados e colegas de trabalho que nos precederam no mundo espiritual. Eles avançaram, nós estamos avançando. Eles são zelosos pelo nosso bem-estar. Eles nos amam mais agora do que nunca, né? Porque agora eles veem os perigos que nos assolam, podem compreender melhor do que antes as fraquezas que estão capazes de nos desviar a caminhos obscuros e proibidos. Assim, sua solicitude para conosco, seu amor por nós e seu anseio por nosso bem-estar tem que ser maiores do que aquilo que sentimos por nós mesmos. E tem algum sentimento em relação a isso e alguma experiência de ver realmente? Você falou algumas coisas aí, né? Mas de ver esses entes queridos que estão lá, né? Quando Cristo ele fala da sua ressurreição e a vida, a gente sabe que esses entes queridos estão do outro lado do véu, eles zelam por nós de alguma forma.
Você tem algum sentimento a esse respeito? Sim, com certeza. Eu não sei se vocês já ouviram aquele vídeo do presidente Nelson falando da experiência do avô dele. Já viram? Não me Ele estava recordo. lá junto com a Sister Wendy numa reunião meio familiar, e aí ele cita, ele falou, já que todos os membros... E aí ele fala da experiência que o avô dele teve com o antepassado dele, que veio pedindo as ordenanças, e aí ele faz, nessa... É interessante, depois você acha esse vídeo, Teles, se você não achar aí, o irmão Daniel também, eu posso passar para vocês esse vídeo. Foi falando da história da família. Então, ele conta que esse antepassado veio pedindo as ordenanças, e aí ele fala algumas coisas que seria bom ver o vídeo mesmo, né? É muito, muito legal. Inclusive, tem algumas doutrinas ali sobre o mundo espiritual, né? Esse antepassado do presidente Nelson pergunta para ele: vocês olham a gente o tempo todo? Ele falou: não, a gente tem muito o que fazer, mas a gente pode, de vez em quando, né? E eles estão lá para nos ajudar também. O Elder Holland fala isso, né? Ele fala, até usa um termo que a gente não usa muito, anjos da guarda, né? Ele fala que alguns dos nossos antepassados, eles são como anjos para nos ajudar, e a gente, às vezes, recebe a ajuda deles em algum momento da nossa vida. E só falando dessa citação, tem uma outra citação do presidente Joseph Smith também, falando do poder do selamento. Ele fala que o poder do selamento é tão grande que os pais justos poderão resgatar os seus filhos. Eles vão trabalhar, ele fala assim, que eles vão trabalhar como o Salvador trabalhou para resgatar esses filhos que se perderam. O poder que tem o selamento do tempo, em que os pais justos vão poder, como o Salvador Jesus Cristo, ir lá resgatar esses filhos. Ele fala, eles vão ter que pagar o preço, mas poderão ser resgatados pelos pais justos, pelo poder do selamento. Excelente. Getúlio, Jesus Cristo ele afirmou, né, ser a ressurreição e a vida, né? A gente fala bastante sobre a ressurreição, mas também tem a vida, ele é a vida, né? Ele declara que é a vida. E muitas vezes a gente visualiza a ressurreição como algo distante, porque a gente pensa, quando eu for ressuscitar, né? Mas de que forma que confiar nos ensinamentos da doutrina da ressurreição e da expiação de Jesus Cristo te fortalecem a manter-se fiel, firme na jornada? Excelente pergunta. Primeira coisa, né, que o Salvador ele é a vida, por quê? Porque ele é a vida. É só a gente estudar um pouquinho a luz de Cristo. Eu até, quando ensinava os jovens, né, é muito fácil entender a luz de Cristo. É só você pegar o seu celular. Você consegue falar com alguma pessoa que está lá no Japão, em qualquer lugar do mundo, sem ele estar ligado nem um fio, né? Chama-se wireless. Se o wireless, que é uma tecnologia do mundo, criada aqui, claro, com inspiração provavelmente dos céus, a gente pode receber imagens, receber um vídeo. Imagine a influência da luz de Cristo, que ela dá a vida a tudo, né? A luz de Cristo é que mantém os mundos nas suas órbitas, faz as plantas crescerem. A gente não entende esse poder, mas é a luz de Cristo. Então, ele é a vida. Através da luz de Cristo é a vida. A outra parte da pergunta, né, que você tinha falado era... pode repetir só o finalzinho dela? Como que acreditar, confiar na ressurreição te ajuda a permanecer firme na jornada, né? Uhum. É uma questão da perspectiva. Nós precisamos ter uma perspectiva, vamos dizer assim, futura. A igreja, a gente fala uma perspectiva eterna. Vocês que estão jovens assistindo, né, provavelmente fazem faculdade, ou estão fazendo um curso técnico. Por que você se esforça? Porque você tem uma perspectiva de que, ao se formar, vai ter
um trabalho melhor, um rendimento melhor. Então, você se esforça, né? Vai para as aulas, às vezes trabalha de tarde, de manhã, de tarde, vai para a aula à noite, se sacrifica por uma perspectiva. Nós, no Evangelho, chamamos essa expectativa de perspectiva eterna. Quando você entende a doutrina da ressurreição, da expiação e do que a gente pode alcançar, é mais fácil você superar todas as dificuldades que tem, olhando de uma perspectiva eterna, olhando lá na frente aquilo que você poderá receber. Só que tem um inimigo. Vocês já perceberam que o inimigo é do agora, né? Ele quer que a gente tenha prazer agora, ele quer que a gente tenha tudo agora. Mas é tudo ao seu tempo. É tudo ao tempo do Senhor. Mas Satanás é o rei do agora. Então, às vezes, a gente cai nas ciladas que ele coloca nas nossas vidas. Às vezes, a gente troca uma coisa futura melhor por um prato de lentilha, né? Simbolicamente, né? Assim como Esaú lá trocou por um prato de lentilha a sua primogenitura. Porque ele queria matar a fome agora. Ele podia ter esperado um pouco mais, né? Então, quando a gente tem essa perspectiva eterna, e o Evangelho de Jesus Cristo nos dá essa perspectiva eterna, a gente sabe de onde veio, a gente sabe por que está aqui nessa terra, e a gente sabe para onde a gente vai. Se a gente for fiel, nós podemos um dia voltar à presença do Pai Celestial no grau mais alto que ele tem para oferecer, que é a exaltação. O reino celestial é dividido em 3 graus ou glórias, né, como fala Doutrina e Convênio 131. Para obter o grau mais alto, as pessoas precisam ser seladas a uma esposa no templo, ou nesta vida, ou vicariamente, né? Todas as bênçãos são proporcionadas para os vivos e para os mortos, né? Através da ordenança vicária. Vocês sabem que quando a gente vai ao templo, a gente tem um título, a gente não usa muito, mas a gente se torna salvador no Monte Sião. Aqueles que vão ao templo. Por quê? Porque você está fazendo um pouquinho daquilo que o Salvador fez por nós. Porque ele vicariamente. O que quer dizer isso? Ele nos representou perante a lei, né? Pagando o preço que é nosso. Então, ele vicariamente, ele sofreu, pagou o nosso preço. Nós fazemos isso um pouquinho quando a gente leva o nome dos nossos antepassados ao templo, ou quando vamos ao templo, mesmo que não sejam nossos antepassados, quando fazemos alguma coisa por qualquer pessoa. Estamos sendo salvadores no Monte Sião. Então, nunca esqueçam, jovens, da sua perspectiva eterna. Olhe lá na frente, né? Não olhe só o agora. É a mesma coisa, se você só olha o agora, vamos dizer, no estudo, você vai ficar jogando videogame lá, enquanto os outros estão estudando, o tempo vai passar do mesmo jeito. Os 4 anos de uma faculdade vai passar se você jogar videogame ou se estiver estudando, só que o resultado final, né, daquele que estuda e se esforça é um, e aquele que não, provavelmente não vai ter as mesmas bênçãos. A mesma coisa na perspectiva eterna, né? Quando a gente tem essa perspectiva, é mais fácil o viver o Evangelho. E eu gosto muito de uma citação do Ralph Bednar, que geralmente as pessoas dizem, nossa, é difícil viver o Evangelho. Ele falou o contrário, ele falou, é fácil viver o Evangelho, difícil é não viver. Eu sou membro da igreja já há mais de 60 anos. Quando meu pai se batizou, eu tinha 3 anos de idade para 4 anos de idade. Então, eu posso afirmar, e eu sempre falava para os meus filhos, se tiver ruim na igreja, vai estar muito pior fora. Porque a igreja é o nosso oásis, né? E vale a pena, viu, jovens, permanecerem fiéis, aqueles que não são casados, né, achar uma companheira eterna para um dia ser selado a ela no templo e criar uma família, né? Eu já tenho 5 filhos e 11 netos, e é muito bom você saber
e acreditar nessa perspectiva eterna tem me ajudado durante toda a minha vida na igreja, né? Nunca me afastei, sempre servindo da melhor maneira que eu posso, né? Porque eu acredito na perspectiva eterna, de que um dia nós vamos estar frente a frente com o Salvador. E eu gostaria, não sei se eu vou estar preparado de ouvir, né? Servo bom e fiel, entra no seu descanso, né? Acho que é isso que todos nós almejamos. E lembrando que o Salvador é a pessoa mais amorosa, mais misericordiosa, mais tudo que alguém possa imaginar. Mas ele é justo também, porque ele não pode quebrar as próprias leis, né? Mas lembra que o Salvador é misericordioso, ele sempre está de braços abertos, como essa gravura aqui. Sempre ele está de braços abertos para nos receber, nos perdoar quando a gente se arrepende, né? E para nos abraçar. Eu gosto muito da sessão não, do Alma 7, dos versos 11 em diante, onde ele fala dos propósitos do sofrimento, da expiação dele. O que eu mais gosto é quando ele diz que ele sofreu isso para saber segundo a carne. Eu gosto dessa expressão. Segundo a carne quer dizer segundo as nossas deficiências, segundo as nossos pesares, as nossas fraquezas que são da carne, né? E ele diz, para que saiba, segundo a carne, como socorrer o seu povo. Por quê? Porque ele viveu a minha vida e viveu as suas vidas para saber como nos socorrer. Então, eu gosto muito dessa gravura, porque o Salvador está de braços abertos, porque ele sabe como me socorrer. É só a gente ir até ele. Ok? Então, eu testifico que o Salvador é a vida, é tudo para nós. Bom. Você falando disso, que ele está de braços abertos, ele está pronto para nos socorrer. A expressão, né, segundo a carne, é bem forte mesmo. Não foi algo fictício, ou à distância, ou ele imaginou que a gente sofreu. Ele sofreu, né? Sentiu Sim. na carne, sentiu a dor de cada um de nós, né? Sofreu tanto no corpo como no espírito, né? Como ele declara em 19. Então, é isso mesmo. Eu queria, pegando essa parte também da ressurreição, e voltando um pouco na história entre Maria e Marta e Lázaro, desse momento crítico para elas, há muito amor ali envolvido nessa questão, mas existe algo que tem muito hoje, e o inimigo tem trabalhado, não só hoje, mas sempre trabalhou com o medo. E o Senhor, por várias vezes, né, declara nas Escrituras, né, tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo, não temais, crê somente. Né, o Satanás trabalha com esse medo, né, para nos afastar do Salvador. Né? Mas o Salvador, ele diz que está declarado lá, né, que o perfeito amor lança fora o temor, né, no Novo Testamento. Então, como você vê essa questão, né, do jovem lidar com o medo na sua vida e ter essa certeza que o Senhor, ele é a ressurreição e a vida, né? Talvez alguns têm medo de talvez não conseguir alcançar as coisas que buscam, às vezes é o medo de não conseguir mais ser perdoado, né? Então, Satanás trabalha muito com essa questão do medo. Como é que eles podem, através de ter esse perfeito amor pelo Salvador, para lançar fora esse temor? Desculpa, ficou meio longa a pergunta, mas espero que tenha compreendido. Entendi. Na verdade, o presidente Nelson falou recentemente, né, a respeito da fé, que é o oposto de temor, né? A gente precisa ter fé. Mas eu acho que não tem muitos membros da igreja que entendem a respeito da fé. Muitos acham que fé é só acreditar. Eu vou dizer a péssima notícia. Até o diabo acredita. Está lá registrado, né, no livro de Tiago. Até o diabo acredita em Deus. O profeta Joseph Smith, ele disse que precisa 3 coisas para que a gente possa exercer fé. A primeira é acreditar, claro, em Deus e Jesus Cristo. Isso é fácil. A segunda, na minha opinião, é a mais difícil.
Ele diz que nós precisamos acreditar nos atributos de Deus, principalmente que ele tem todo conhecimento e todo poder. Pensa, se eu acredito que ele conhece tudo e pode tudo, por que eu não pago o meu dízimo? Se ele prometeu que os 90 serão mais do que 100. Está vendo como não é tão fácil exercer fé? Eu tenho que acreditar que Deus conhece tudo e pode tudo. A Escritura não diz, mas a tradição judaica diz que para que o mar abrisse, Moisés teve que entrar com água aqui pelo pescoço. Quando a água atingiu aqui, que o mar abriu, segundo a tradição judaica, né? As Escrituras não falam isso, mas eu acredito nisso. Porque o terceiro elemento da fé é tornar a tua vida agradável a Deus. Isto é, obras. Você tem que agir. Então, precisa acreditar em Deus, acreditar nos atributos e agir. Quando a gente age, a gente demonstra ao Senhor que a gente está exercendo fé. E aí, irmãos, o medo se dissipa. Por que eu vou ter medo de alguém que conhece tudo e pode tudo? Eu não preciso ter medo, nem do diabo. A gente, claro, foge dele, fica longe dele. A Escritura diz, fugir do diabo, né? Resistir, ele vai fugir da gente. Né? Então, por favor, jovens, busquem exercer fé. Lembrando de sempre acreditar que Deus tem todo o poder e todo o conhecimento. E aí eu temo... Claro, existe... eu até entendo que a gente fica, às vezes, preocupado. Lembra do episódio de Nef, do arco lá, que quebrou o arco? Ali dá para ver bem distinto esse elemento da fé. Enquanto Lamã e Lemuel e até o pai e outros lá ficaram desesperados. Né? Ficaram desesperados. E Nef, o que ele fez? Fez um arco de madeira. Então, às vezes, a gente precisa fazer arcos de madeira na nossa vida. Às vezes o Senhor, alguma coisa acontece, né? Lembra que Leí fala, puxa vida, o Senhor nos tirou de lá e agora vai nos matar de fome aqui no deserto. Nef foi lá, fez um arco de madeira e foi lá e caçou. Né? Exerceu a fé. A fé nos dá poder. Como é que a gente aumenta a nossa fé, irmão? Só tem um jeito. Exercendo a fé, obras, agindo. Só tem um jeito. Se eu quero ter um testemunho do dízimo, aumentar minha fé a respeito do dízimo, eu tenho que pagar o dízimo. Não há outro jeito. Né? A fé precede os milagres. A Escritura diz isso. Não é o contrário. Os milagres não precedem. Quando o milagre é feito sem que a fé seja exercida, ele não tem muito valor. Mas quando o milagre vem depois da fé, então, para você aumentar a sua fé, tem que agir. Então, não precisamos ter medo, irmãos, porque o Salvador é o vencedor. Nós estaremos do lado do vencedor quando estamos do lado do Salvador. E a perspectiva eterna ajuda. Né? Só lembrar de uma outra escritura. A gente conhece aquela escritura de cor, né? Qual é o propósito? A obra e glória de Deus, o que é? Levar a efeito, né? A imortalidade e a vida eterna do homem. Sabe qual é a obra do diabo? Está lá em 2 Nef 2, acho que 27, se eu não me engano. Tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio. Essa é a obra dele. Quão miserável é o diabo, eu não sei. Mas ele nunca vai ter uma esposa, nunca vai ter filhos, nunca vai ter um corpo. Para ele só trevas e destruição. Então pensa nisso, quando o diabo ele quer tornar você tão miserável quanto ele. E, olha, a gente nem sabe, o Salvador disse que não revelaria a extensão dos filhos da perdição, né, do sofrimento e tá lá na seção 76, né? Então, não caia nas ciladas de Satanás. Tem uma palavrinha lá no Novo Testamento, acho que é Paulo falando, né, que ele usa o engodo. Engodo é uma isca para aquelas iscas de peixe, né, que você põe uma isca aqui para enganar o peixe, né? Tem alguma coisa aqui, o peixe vai lá e Satanás faz a mesma coisa. Então, cuidado com as armadilhas de Satanás.
Cuidado com as armadilhas de Satanás. Fica atento. Como? Permaneça em lugares santos. Não vá em lugares que você sabe que não é um ambiente bom para um santo dos últimos dias. Permaneça indo ao templo, frequentando as reuniões da igreja, frequentando o instituto, o seminário, né, estando em lugares bons, em casa também. Hoje a tecnologia permite que você faça coisas boas e coisas ruins, né? Então, cuidado. Satanás, ele é um esperto em nos enganar. Podemos encerrar aqui, nós estamos chegando no final do nosso podcast e podemos encerrar com esse vídeo do presidente Nelson. Realmente voltam o coração dos filhos e dos pais quando contam a alguém da família sobre um episódio muito especial de sua história da família. Quando meu avô, Ace Nelson, era um jovem marido e pai de apenas 27 anos de idade, seu pai faleceu. Então, cerca de 3 meses mais tarde, seu pai, já falecido, veio visitá-lo. Essa visita ocorreu na noite de 6 de abril de 1891. Meu avô ficou tão impressionado com a visita de seu pai que escreveu a experiência em seu diário para que a família e os amigos a lessem. Ouçam as palavras de meu avô sobre essa experiência sagrada. Eu estava deitado em minha cama quando meu pai entrou no quarto. Ele se aproximou, sentou-se ao meu lado na cama e disse: meu filho, como eu tinha uns minutos de folga, recebi permissão para vir aqui e ver você por alguns minutos. Estou bem, meu filho, e tenho muito que fazer desde que morri. O que você tem feito desde que morreu, pai? Tenho viajado com o apóstolo Erastus Snow desde que morri. Ou melhor, desde 3 dias depois que morri. Recebi o encargo de pregar o evangelho. Você não tem ideia, filho, de quantos espíritos estão no mundo espiritual que ainda não receberam o evangelho. Mas muitos o estão recebendo e uma grande obra está sendo realizada. Muitos estão ansiosamente à espera de que seus amigos, que ainda estão vivos, ministrem em favor deles nos templos. Estou muito ocupado pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Pai, você pode nos ver o tempo todo e sabe o que estamos fazendo? Ah, não, meu filho. Tenho mais o que fazer. Não posso ir e vir a hora que quiser. As coisas do mundo espiritual são muito mais organizadas do que neste mundo. Fui designado a fazer um trabalho e precisa ser feito. Queremos ir ao templo para ser selados a você, pai, assim que possível. Em parte, meu filho, é por isso que vim vê-lo. Ainda somos uma família e vamos viver por toda a eternidade. Pai, é natural morrer? Morrer é tão natural quanto nascer. Ou como é natural para você passar por aquela porta, e ele apontou para a porta. Quando eu disse às pessoas que não viveria muito tempo, tudo ficou escuro e não consegui ver nada por alguns minutos. Em seguida, a primeira coisa que pude ver foram alguns espíritos no mundo espiritual. O papel que você me deu, filho, está datado errado, mas não faz muita diferença. Mantemos registros corretos aqui. Pai, o evangelho ensinado nesta igreja é verdadeiro. Meu filho, está vendo aquela gravura? Ele perguntou, apontando para uma gravura da primeira presidência na parede. Sim, estou vendo. Tão certo como você vê aquela gravura, o evangelho é verdadeiro. O evangelho de Jesus Cristo tem o poder de salvar cada homem e mulher que obedece a ele. E de nenhum outro modo alcançamos salvação no reino de Deus. Meu filho, sempre se agarre ao evangelho. Seja humilde, ore sempre. Seja submisso ao sacerdócio.
Seja fiel. Seja fiel aos convênios que fez com Deus. Nunca faça nada que desagrade a Deus. Ah, que bênção é o Evangelho. Filho, seja um bom menino. Meu avô sentiu que isso era muito sagrado e disse: escrevo isso para beneficiar minha família e meus amigos. E agora, que sou uma autoridade geral da igreja, presumo que todo mundo faz parte de minha família. Por isso, compartilhei essa história. A visita que meu avô recebeu de seu falecido pai aconteceu 27 anos antes da visão de Joseph F. Smith sobre a redenção dos mortos, datada de 1918. Essa visão se tornou a seção 138 de Doutrina e Convênios. É uma bênção tão grande para mim, meu avô, ter deixado esse registro para nós. Então tá aí o vídeo inspirador Que do presidente. maravilha. Muito inspirador. Não poderíamos encerrar esse podcast hoje sem esse vídeo. Muito inspirador mesmo. Amigos, queridos alunos, jovens e todos aqueles que estão nos acompanhando também pela Central das Escrituras, muito obrigado pela participação de vocês. Queremos agradecer também ao irmão Getúlio Silva por dedicar o seu tempo. Ele fez um sacrifício para estar aqui conosco hoje e nós somos muito gratos por ele ter compartilhado essas experiências maravilhosas que foram muito enriquecedoras aqui para o nosso curso. Nós estamos encerrando aqui o nosso podcast. Teles, você quer compartilhar alguma coisa? Não, só agradecer de novo ao amigo aí, Getúlio, companheiro de alguns anos aí junto, seminários de Instituto. E obrigado de novo por aceitar nosso convite. Foi maravilhoso estar aqui com essa noite e esse bate-papo tão bom que nós tivemos aqui. Até mais, até uma próxima, então. Até mais. Obrigado. Até mais, um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau.